coisa simples. O almoço pode ser simples. O importante é que estejamos juntos. O importante é que estejamos horas e horas juntos. Então, por quê? Porque cada fase da vida apresenta um desafio diferente. A gente não sabe daqui a 10, 20, 30 anos aonde estaremos, como estaremos. Será que poderemos almoçar regularmente juntos ou fazer um churrasco regularmente juntos? Pode ser que sim, pode ser que não. Pelo sim, pelo não, o que a gente faz? Aproveita agora. Cada fase agora. Até quando vamos viver? Outra coisa que nós não sabemos. É isso que os pais precisam compreender. Então, o que eu quero mostrar, que eu comecei a falar aqui sobre a reclamação de muitos pais, é assim, ó, os filhos aprendem o quê? O que nós, os pais, ensinamos. É o que nós, os pais, proporcionamos e incentivamos que eles aprendam. É dar suporte aos filhos e dar aquela direção e andar com eles dentro da possibilidade para que eles possam trilhar o próprio caminho. Hoje, por exemplo, eu quero tocar num assunto muito importante que fala dos limites dos filhos. Os limites que os pais estabelecem para os filhos. Porque nós vivemos assim, uma geração que não pode ter limite. Não aceita a frustração. Nós vivemos dias difíceis em que as pessoas não podem ser frustradas. Porque nós somos uma geração que fomos privados de muitas coisas. Quem tem 40, talvez 30 também, 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos, fomos privados de muitas coisas. E aí, alguns de nós tomou a decisão de fazer o contrário. Falou assim, eu fui privado de muita coisa, meus filhos vão fazer o que quiser. Só que isso, gente, é do ponto de vista humano, psicológico, em todos os sentidos, é um projeto falido. Ninguém pode viver sem privação. Ninguém pode viver sem frustração. Por quê? Porque o meu limite tem a ver com o desejo do outro. Tem a ver com o direito do outro. Já viu aquela expressão assim? O meu direito termina onde começa o direito do meu próximo? Se eu fizer qualquer coisa que der na minha cabeça, eu vou ferir o direito do meu vizinho, do meu amigo, do meu irmão, do meu colega, da minha esposa, dos meus filhos e dos meus conhecidos. Então, para viver em comunidade, nós temos que aprender a viver olhando o bem-estar do outro ou o bem-estar do todo. Por exemplo, ontem foi a posse do novo governo. Quem votou a favor ou quem votou contra precisa entender o seguinte: o que é ensinado por Deus? Orar para toda autoridade que está em iminência. Não é hora de amaldiçoar o governo. Porque se a gente amaldiçoar o governo atual, vai recair sobre nós. O que nós temos que fazer? Orar e trabalhar para que o governo seja bem sucedido, para que isso reflita na nossa vida e na nossa família. Porque se eles fizerem um péssimo governo, os mais afetados seremos nós, não serão eles. Mas se eles fizerem um bom governo, eles vão ser reeleitos. Que seja, se o governo foi bom, é bom para todo mundo. Não, mas não é o partido que eu quero. Então você não entendeu o que eu falei até agora. O importante é o bem-estar do todo, e não a minha vontade, e não o meu ponto de vista. O importante é o bem-estar da comunidade. Numa família é assim, numa igreja é assim, num time de futebol é assim. Por que a nossa seleção não foi campeã? Provavelmente porque eles não conseguiram jogar do jeito que poderiam dentro de um bem comum. Eu não sei, eu não posso julgar, eu não conversei com eles, não tenho acesso e nem tenho interesse também em conversar com eles sobre isso. Mas o que eu penso? Individualmente, a nossa seleção era superior às outras. Se for fazer uma comparação de cada jogador, de 11 jogadores nossos, da seleção brasileira, com as outras seleções, a nossa seleção vai ser superior a todas as outras. Individualmente, vai ter lá de 7 a 8 jogadores que vão estar, que vão sobressair sobre o adversário. Mas o que vale é o conjunto. O que vale é o que a equipe faz, não é o que um individualmente faz.
Então, a família é assim. Não adianta o pai pensar só nele, a mãe pensar só nela, o filho pensar só nele, a filha pensar só nela. Não, é pensar na equipe. O que é bom para a família? Então, para que servem os limites? Para isso, para nos dar direção. O que nos ensina? O que nos dão limites e nos ensina o caminho? Placa. Placa indica o caminho. Mas a Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho, não é ensinar o caminho. Ensinar o caminho, um mapa ensina o caminho. Uma placa ensina o caminho. Mas só uma pessoa pode ensinar no caminho, durante o caminho, durante a trajetória. Para que serve grades? Muros. Serve para limitar. E serve para quê também? Para proteger. Os limites nos protegem. Se o meu professor na academia, há 40 anos atrás, não, 40 não, 30 e poucos anos atrás, não me limitasse e falou assim: olha, se você continuar bebendo, o seu treino está sendo desperdiçado. O que ele fez? Me limitou. Ah, agora eu não posso beber mais. O professor falou que eu estou fazendo besteira. Ele me limitou. E por outro lado, o que ele fez? Me protegeu. Porque aí, se eu continuasse a beber, eu poderia me tornar um alcoólatra. Eu podia estar morto uma hora dessa. Ah, tem gente bebendo e morre. Velho, tudo bem. Mas quem garante que o meu organismo ia suportar tanto álcool durante tantos anos bebendo? Ou talvez eu estava debilitado. Então ele me protegeu quando ele falou assim: olha, eu estou te limitando. Ele não deu uma ordem, ele deu um alerta. Ele fez com uma placa. A placa falou assim: ó, limite máximo de velocidade, 80. O cara faz 150. Quem vai impedir? Ninguém, ele faz 150. Mas ele está colocando a vida dele em risco e a vida de outras pessoas em risco. Se eu tivesse bebendo bebida alcoólica depois que o meu professor falou, eu poderia estar dirigindo embriagado, eu podia chegar em casa embriagado, trabalhar embriagado, e isso poderia causar danos a mim e a outras pessoas. Mas o alerta dele me limitou. É como se ele tirasse a bebida da minha mão e não me devolveu nunca mais. E não me fez falta. Ele não fez literalmente, ele deu um alerta. Assim é o que os pais fazem. Os filhos normalmente não querem ir para a escola. Um ou outro quer ir para a escola. O que os pais fazem? Tem que ir para a escola. Por quê? Porque é importante. Aí vem a narrativa, aí vem a história. Aí os pais começam a construir uma narrativa para os filhos da importância que é para a escola. Quem estuda, escolhe onde trabalha. Quem estuda, quanto mais você estuda, quanto mais você estuda, mais você pode definir onde você vai trabalhar. Quanto mais você estuda, mais você pode escolher onde trabalhar. Outro dia alguém disse para mim assim: ninguém gosta de trabalhar. Trabalha pelo dinheiro. Não é verdade. Eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho no que eu gosto. Há muitos anos eu já trabalho no que eu gosto. Claro que por isso eu sou privado de algumas regalias, alguns privilégios. Mas para mim vale a pena. Eu não sou obrigado a ser milionário. Eu não sou obrigado a ter um padrão de vida alto. Eu não sou obrigado a morar num lugar muito chique. Eu não sou obrigado a gastar muito dinheiro. Eu posso viver uma vida simples e ser feliz. Outros podem viver uma vida mais simples que a minha e ser feliz. Mas é uma decisão que eu tomei dentro daquilo que eu compreendo que é importante. Por quê? Porque eu aprendi com a vida que, para mim, estar com a minha família, estar mais próximo da minha família, estar em comunhão com a minha família, é mais importante do que eu ter muito dinheiro. Para mim, não estou definindo isso para os outros. Aí que está a questão. Quanto mais você estuda, mais você pode escolher. Quanto mais você estuda, mais você pode negociar o seu salário, ou o seu lucro, ou os seus rendimentos. E aí você começa a mostrar à criança que não quer ir na escola, porque é normal. O que a criança quer? A criança quer brincar. A criança quer dormir tarde. A criança quer levantar tarde. A criança quer comer chocolate ao invés de comer arroz com feijão. Mas o que dá nutriente, gera nutriente para o organismo? É a comida, né? Arroz, feijão, carne, né? Proteína, carboidrato. E agora, os doces, os bolos têm o quê? Carboidrato e açúcar. Farinha branca e açúcar. E gordura.
O que é gostoso? Tudo que é gostoso tem muito açúcar, gordura e sal. E a gente sabe que isso não é saudável no longo prazo. No começo é gostoso. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o final deles é caminho de morte. Então o alimento, comer verdura, comer fruta, não é tão gostoso no começo, mas o paladar pode acostumar. No longo prazo te dá uma vida saudável. O que é mais gostoso? Uma comida gordurosa, uma comida com muito sal, com muito açúcar. O paladar acostuma. Mas e depois? Vai trazer problemas para a sua saúde. E aí você começa a explicar isso para sua criança, para o seu adolescente. Tem hora de brincar, tem hora de dormir, tem hora de comer, tem hora de estudar, tem hora de tomar banho, tem hora de escovar dente. No começo eles não vão gostar. Mas não precisa gostar, o importante é fazer. Daí se chama limites. Limite é para nos proteger, limite para nos ajudar a desenvolver o nosso potencial ao máximo.